Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar mais um texto da bibliografia do concurso da UFTM e pode ser também pertinente para toda a área da educação, uma vez que ele discute pontos importantes da melhoria do nosso sistema de ensino de uma forma geral, né? Espero que gostem, compartilhem, mandem suas dúvidas, comentem e ajude o canal a ficar cada vez melhor para todos os que possam contribuir para uma educação de qualidade. Vamos lá? Muito bem, então hoje nós vamos discutir um artigo chamado Políticas de Gestão da Educação Superior no Brasil, Múltiplas Regulações e Controle. E o autor desse artigo é Luiz Fernando Dourado, ele é doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele é pós-graduado na École Haute Études, não sei se assim se pronuncia, de Science Societies, pela CAPES e pesquisador de CNPq. Professor titular agora da Federal do Goiás, né? Vamos lá o que ele tem a nos dizer, né, a partir dessa pesquisa que ele fez. Então, ele traz, no início do seu artigo, uma contextualização do objeto de estudo. Ele diz assim: é fundamental destacar a ação política, orgânica ou não, de diferentes atores e contextos institucionais influenciados por macro-regulatórios complexos e, por vezes, contraditórios, fruto de orientações, compromissos e perspectivas em escala local, nacional, regional e mundial. Muito bem. O que ele está trazendo aqui para nós? Ele tá querendo dizer que a administração escolar, a gestão e a própria existência da escola não existe de forma separada. Não existe uma instituição chamada escola que está em um contexto de uma forma a ser mais ou menos uma célula dentro de outra célula. Não. O que ele está querendo dizer é que essas paredes celulares aqui, essa carioteca, ela não existe. Então, essa escola que eu estou chamando de E aqui, ó, ela não está dissociada das outras instituições, como o sistema de saúde, o sistema de transporte, o sistema de convívio social. Ou seja, a escola, ela é uma sociedade. Ela funciona como sociedade. Ela também está marcada por leis regulatórias de condutas, por sistemas de atendimento à comunidade local, por uma necessidade de uma gestão participativa, e isso ele coloca muito bem aqui, ó, numa escala local, numa escala regional, nacional e mundial. Então, o que tem a ver a sua escola com a comunidade? Ela ensina de acordo a preparar o aluno para viver naquela comunidade? E ela, ao mesmo tempo, ela transcende isso, ela prepara o aluno para viver de forma regional, de forma mais ampla, num intercâmbio entre atividades, por exemplo, entre os municípios do estado. Ela também possui o acordo nacional, como o BNCC, de ensinar aquilo necessário para a compreensão do país como um todo. E também está antenada com as políticas, políticas educacionais que estão agora sendo consideradas as melhores para a sociedade mundial, entendendo que o mundo é global, que o mundo não é só em torno do próprio umbigo. Né? Então, ele já traz uma ideia de indução, né, que sai do particular para o geral. Tá? No microcontexto, ele fala que existe nessa situação de análise da escola, ele diz assim, nas análises públicas, nas políticas públicas, é fundamental ressaltar que prescrições hegemônicas com real separação de organismos multilaterais têm sido fortemente assimiladas ou naturalizadas. Então, nas políticas públicas, é fundamental ressaltar que prescrições hegemônicas com realce para a ação de organismos multilaterais têm sido fortemente assimiladas ou naturalizadas. Então, eu destaco algumas palavras aqui para nós, né? Essa palavra hegemonia aqui é muito importante. Antigamente a gente falava em discurso de resistência. Então nós viemos com uma escola que refletia a classe dominante, os ideais dela, isso mais ou menos até 1986, com a abertura democrática da nossa Constituição, de 88, né? Nós tivemos uma ideia de que a universidade ela tem que ser livre, ela tem que ter autonomia de gestão, de ideologia, de ensino, de pesquisa, e ela tem que exercer uma força contrária a essa ideia de dominação. Para quê? Para que as pessoas que foram sempre excluídas pudessem ter acesso a outras esferas do comportamento social, né? E a gente chamou muito tempo essa nova escola de escola crítica ou escola de resistência. E o
o Peter McLaren, ele vem trazer para nós um estudo que diz que não seria legal a gente usar a ideia de resistência, porque resistir significa criar uma força que vá ser simplesmente bloqueadora da influência que vem do outro, que vem de fora dessa própria força. Não significa que essa força vai atuar sobre o outro, simplesmente que ela vai resistir, vai ser um obstáculo. E aí o mundo também não se transforma. Então, a gente, a partir dos estudos de Peter McLaren, a gente começa a refletir sobre o que ele traz contra a hegemonia. Aí a gente entra nesse artigo aqui, né? O que é um discurso, uma política, uma prática, uma pedagogia contra a hegemônica? Ela é mais que uma resistência. Ela tem em si a ideia de resistir ao outro, ao conservador, ao tradicional, ao neoliberal, mas ela tem uma proposta a mais de transformação da sociedade, do mundo, do objeto, dos alunos e do próprio contexto, tá? Então, essas prescrições hegemônicas, elas, aqui outra palavra importante, né? Multiculturais, né? Elas estão travestidas de multiculturalismo. Qual que é a diferença, por exemplo, de transdisciplinar para multidisciplinar, o prefixo aqui, né? O multi tem a ver com muitas, né? Então, nós temos, principalmente na realidade brasileira, muitas formações étnicas, formações religiosas, formações artísticas de diferentes espectros. Então, nós temos uma matriz africana muito forte no nosso país, uma matriz europeia muito forte, uma matriz indígena muito forte. Sem falar nas outras, né, nas outras etnias que formaram o nosso povo. Então, nós temos também muito islâmicos, né? Não é uma etnia, mas é um processo religioso. Nós temos também muitos asiáticos, né? E etc. Isso aqui, ó, na sociologia fala, tem sido fortemente assimiladas e ou naturalizadas. Qual que é o problema dessas duas palavras? O que é assimilação aqui para a sociologia? Assimilar é quando você tem um grupo X e Y, e vamos julgar que esse X seja dominante, portanto, ele é em termos de quantidade de pessoas, de espaço, de território, ele é o dominante, né? E esse aqui, vamos imaginar um migrante, né? Vamos colocar em um grupo menor. Esse grupo, para ele viver sem estar no seu lugar de pertencimento, sem estar no seu país, sem estar na sua região, na sua cultura, quando ele é inserido na outra, imagine, por exemplo, um asiático que vem aqui para o Brasil, né? Imagine isso, ou o contrário, né? Um brasileiro que vai morar num país, por exemplo, islâmico, né? Imagine isso. Então, nós temos uma minoria entrando no contexto em que há uma classe dominante já instalada ali. O que significa assimilar? Esse Y, ele só será adotado, ele só viverá com um mínimo de possibilidade de sobrevivência ali, né, naquele estado, se ele assimilar a cultura que já existe. Para assimilar a cultura que já existe, ele tem que afastar-se daquela que o formou, da própria, né? Então, se, nesse caso, há uma assimilação, vamos continuar com a classe X, chamada de dominante, né? Sendo dominante. A cultura aqui, ela prevalece, tá? O que é a ideia de naturalização? É dizer que esse comportamento aqui, ó, ele é natural, né? Ele não é natural, ele foi construído a partir das relações sociais, dos fatos sociais, das interconexões das pessoas, das suas intersubjetividades, assim como essa cultura que também foi da mesma forma, só que como esse sujeito Y está se deslocando, dá a intenção de que ele vai ter que se naturalizar nesse novo contexto para assimilar essa nova cultura, tá? Então, a gente pode falar aqui, ó, em conceitos importantes, até defendidos por autores como Bertolt Brecht, né, que não se pode existir a ideia de naturalização das ações humanas. As ações humanas são construídas, né? O preconceito não é natural, a exclusão não é natural, a pobreza não é natural. Ela é resultante de relações sociais em que há a possibilidade de criar dominantes e dominados. Quem fala isso também é Jean-Pierre Bourdieu, né? Na linha da sociologia mesmo, Patrícia Rios, Zélia Gonzalez, né? Inclusive, a gente pode pensar qual que é o papel da escola para tratar o que é de mais importante na sociedade, que são as interseccionalidades. O
que é interseccionalidades? Imagine uma mulher, por exemplo, negra. Vou colocar aqui o eixo, né? Eixo, vou chamar de Y aqui, né? Imagine que essa mulher negra, ela sofra o preconceito por ser negra, né? Pode olhar aqui as nossas apresentadoras de televisão, a maioria delas são brancas, loiras, os olhos azuis e sotaque carioca, né? Quando vai para a escola de ensino fundamental, você não encontra, né, esse layout de pessoas, você encontra o layout do mestiço, o layout do negro, né? Quando você vai considerar, por exemplo, uma babá, você não imagina o estereótipo de babá sendo loira, dos olhos claros, magra e alta, né? O estereótipo de babá é o estereótipo da mulher negra, da mulher que não pôde ter filhos, ou a que teve filhos fora da idade considerada natural, né? Ou seja, menor ainda, né? Analfabeta, quer dizer, a PEC das domésticas mostra isso para a gente, essa realidade, né? Agora, vamos somar essa ideia de mulher negra, de ser mulher, desculpa, né? Eu vou colocar o eixo X de ser negro, então já somamos duas coisas, mulher e negra, e agora vamos somar mais um eixo aqui, ó, vou chamar de eixo Z, e nós vamos chamar essa mulher agora de pobre. Então, nós temos aqui, ó, uma situação de que há um preconceito por ser mulher, há um preconceito por ser negra e há um preconceito por ser pobre. E a gente chama esse ponto de contato de interseccionalidade. Então, o que o autor vem trazer para nós é que se a gente considerar essas situações como naturais, né, essas pessoas, para sobreviverem, elas vão ter que se incorporar à prática do comportamento dominante. E aí o mundo nunca muda. Não é só uma questão de bom senso, devemos respeitar o outro. Não, nós devemos mudar a estrutura de educação para que as pessoas pensem já desde criança, desde o próprio processo educativo em ambiente escolar, que esses valores devem ser reestruturados. Isso só vai acontecer por meio de uma gestão de qualidade, de uma política pública que seja afirmativa para isso, né? De uma reestruturação de um currículo. No contexto político, ele diz assim, Dourado diz assim, né? Uma perspectiva importante implica não reduzir sua análise à mera descrição dos processos de concepção ou de execução, importando, sobremaneira, aprendê-las no contexto das relações sociais, é o que eu falei aqui, ó, no contexto das relações sociais que se forjam as condições para a sua proposição e materialidade. Né? O que ele está querendo dizer? Os processos de relações sociais, eles forjam as condições para que a vida seja como ela é. Então, como eu me relaciono, por exemplo, com o outro, com a mulher, com a negra, com a gorda, com a baixa, com a magra, com a de cabelo anelado, com a de cabelo liso, com o homem rico, com o homem pobre, essas relações sociais, elas não são só mantidas de forma aleatória, elas são construídas também por propostas legais. A materialidade dela, ela pode ser modificada se a forma como a gente trabalhar políticas educacionais também forem modificadas, né? Inclusive, a gente já vê isso num esforço, talvez fora da escola, a gente já vê aí uma espécie de policiamento ideológico, até mesmo em lugares particularmente livres, como comédia, stand-up, a área da arte, né? Frases do tipo, o céu tá preto, né? Reflexões do tipo, por que a gente estuda a história antiga da Europa e não estuda a história antiga dos índios? E que tipo de arte é feita na Europa? Uma arte em que só prefiguram na parte, por exemplo, central de uma obra de arte, né? Anjos brancos, santos brancos, pessoas brancas, né? Você vai aí de Mona Lisa a Picasso que começa a incorporar um pouco aí da negritude na arte, né? Lá na Europa. Então, assim, isso não pode ser naturalizado, isso pode ser também alterado, já que foi construído, pode ser desconstruído. Não pode ser desconstruído o machismo, pode ser... Em outras palavras, o autor aqui ele trabalha numa linha do existencialismo, né? Nós podemos reconstruir e desconstruir valores a todo momento, mas isso não se
pode fazer de forma solta, aleatória. Tem que haver um projeto, e se é projeto, e se fala de política, ele também tem que ser pedagógico. Então, um projeto político-pedagógico é para isso, gente. Não é para discutir qual sequência da matemática, ou sequência da história nós vamos estudar em sala de aula. É para discutir que tipo de pessoa nós queremos formar, que tipo de estudantes nós queremos que chegue no final de um processo, que tipo de pessoas nós queremos que convivam na nossa sociedade. Ah, mas isso não é garantia, porque muitos países que têm o IDH muito alto, a qualidade de educação muito alta, também tem processos de violência. Tá? Sim, mas isso não pode ser culpa do Estado, entendeu? Aí isso sim pode ser culpa do cidadão. Aí você pode ter um sistema punitivo também de excelência. Agora, o que não pode acontecer é dar um sistema punitivo para um cidadão enquanto o Estado não cumpre o papel dele, né? Essa noite, eu estava pensando nessa aula, não sei se vocês concordam comigo, vocês poderiam até postar um comentário sobre isso, né? Vamos imaginar que no mundo existissem só duas pessoas e o sistema fosse capitalista. Existem três, vamos colocar três. O rico capitalista, ele precisa do pobre, porque o pobre vai consumir o produto que ele vai vender. E é isso que faz ele ficar rico, né? Ele vai vender um produto que custa 10 por 20, e aos poucos o dinheiro do pobre vai sendo transferido para ele, né? Então aí, vamos supor que o pobre lá tinha 10 reais. Né? Ele comprou uma mercadoria, 2 reais ficaram com o comerciante neoliberal. Agora comprou outra mercadoria, mais 2 reais foram. E assim, após 5 compras, não há dinheiro nenhum com o pobre, todos os 10 reais estão com o rico. Nesse exemplo aleatório, qual que é o sentido, então, de existir esse pobre nesse contexto? Nenhum. Então, esse pobre ele vai ser descartado e vai entrar um terceiro, que tem 10 reais, para se manter de novo a relação capitalista e o sistema se mover. Então, o que se faz com esse cara que não tem dinheiro? No sistema capitalista é nada, né? Ele tem que ser, ele vai virar um indigente, ele vai ser um problema social, vai ser considerado um problema social, ele vai ser um sujeito que deve sair da sociedade. Ontem eu li uma reportagem de um prefeito de uma cidade nossa aqui do Brasil, que expulsou os mendigos de lá, dizendo que ele não ia deixar a cidade ficar emporcalhada. Então, a função do gestor público, né, que teoricamente deve estar produzindo políticas de proteção a esses fragilizados, né, de inclusão social, de respeito, de conscientização da forma como se consome, conscientização da forma como se relaciona, isso é o que deve ser feito pelo gestor público. Não é um alinhamento dele com as empresas, como tem feito no Brasil. E isso se dá, não sei se você já parou para pensar sobre isso começa com financiamento de campanhas por empresas. Isso deveria ser proibido, gente, porque é por meio desse financiamento de campanhas que cria-se o vínculo que desloca o olhar do político para o povo, o político para aquele que está financiando a campanha. Não é? E aí as políticas vão ser todas alinhadas para aqueles que têm o dinheiro para financiar a campanha. Por isso que se fala hoje em derrubar a Amazônia para a boiada passar, por isso que se fala em criar, por exemplo, empresas, né, que vão te ensinar a atirar, vão vender a arma, vão te dar o curso, olha que legal. Ganham dinheiro na venda da arma, ganham dinheiro na venda do curso, ganham dinheiro no seu treinamento, né? Só não ganha dinheiro se você fizer alguma cagada, você que vai ter que pagar seu advogado. Né? Aí o advogado que ganha, né? Ou seja, quem perde é sempre aquele, né, que está lá na ponta. Muito bem. Sobre a história da educação agora, da educação superior no Brasil, ele diz o seguinte, apoiado na reforma, ele pega uma citação de Fávero, né? Apoiado na reforma de 1915, o governo federal cria em 1920, através do decreto 24.343, a primeira instituição universitária do país, a Universidade do Rio de Janeiro, né? Ah, mas teve outras faculdades antes, teve um de 1890 lá em Salvador, outra não sei quando, de não sei onde. A gente está falando aqui instituição universitária. Universidade, lembra que é diferente de faculdade, que é diferente de centro de estudo, né? Então, a universidade, a que está instituída, né, nesse processo legal de ser universidade, de ter pesquisa, ensino, extensão, né? Ela está lá no Rio de Janeiro, a partir da década de 20. O controle sobre as universidades federais, a partir daí, torna-se cada vez mais explícito. Isso aqui é uma situação que ele discute, né? Se tem um controle cada vez mais explícito, não tem uma liberdade ideológica para ensinar as pessoas como as pessoas deveriam aprender.
tem a reprodução de uma ideologia que vem de cima para baixo. Se essa reprodução de ideologia ela já vem com o que se deve ensinar, com o conteúdo que o aluno deve saber ao sair do seu curso de graduação, significa que eu não posso ensinar além disso, né? Então, isso aqui que ele vai discutir também na nossa formação até hoje. Com a reforma do ensino superior promovida pelo ministro Francisco Campos em 31, governo de Vargas, né? Um ponto bastante acentuado é a concessão da autonomia relativa à universidade. Aqui, ó, então, em 1920 já havia um controle, já começamos a trabalhar aqui, ó, a questão da autonomia relativa à universidade. Isso aqui é muito importante. E aí, na hora de você prestar o concurso, você não deve esquecer que isso está garantido pela Constituição Federal, mas explicitado na Lei de Diretrizes Básicas 9394 de 1996, onde vai lá no artigo 14 que fala de gestão democrática. A gestão democrática nas escolas, elas têm como formadores um conselho formado pela comunidade, pelos professores, pelos coordenadores, pelos funcionários públicos, pelos funcionários da educação, justamente para manter essa ideia de que a universidade tem que ensinar não é o que o governo quer, mas é o que a sociedade precisa. Porque se for o que o governo quer, vira ditadura. Entendeu? Por mais que o governo esteja bem intencionado, a sociedade precisa atender às demandas. E como o Brasil é complexo, o Brasil tem o que a gente chama de território continental, os valores necessários para a comunidade do Rio Grande do Sul, né, são bem diferentes daqueles que estão lá no Ceará, por exemplo. O clima é diferente, o costume é diferente, a cultura é diferente. É óbvio que o ensino tem que ser diferente também. Tem que atender a essas situações específicas e tem que qualificar para o trabalho dependendo do tipo de trabalho que existe naquela região. Por exemplo, no interior do Rio Grande do Sul, não tem lá, por exemplo, né, naquela cidadezinha, um teor turístico, ao passo que lá no litoral do Ceará, na praia de Iracema, já tem. Então, um curso técnico de turismo deve existir lá na praia de Iracema, né, naquela cidade que está ali, né, em relação ao Rio Grande do Sul, que vai criar um outro curso, por exemplo, de como pastorear carneiros naquela região. Certo? Então, isso é a autonomia da universidade. Os cursos de extensão vão atender essas demandas. E ele continua aqui dizendo, como uma preparação para a autonomia plena política, econômica, ideológica, né, de mobiliários, quer dizer, a universidade tem que ser gestora dela mesma, ok? Apesar da justificativa de não ser possível, naquele momento, ok, opa, isso aqui é importante, por quê? Vai ser possível quando? A partir de 86. Ah, isso aqui é legal, porque aí acaba o nosso processo ditatorial, nosso segundo, que é o militar, e entramos num processo de democratização. Conseguimos até hoje? Vamos terminar esse artigo e a gente vai responder no último slide, tá? Conceder-lhes autonomia plena, tanto no plano didático como administrativo, a questão ficou rigor em aberto, tá? Então, em 31 ficou em aberto. E aqui diz o seguinte, a história da educação, o que diz aqui nesse trecho? Merecem destaque as ações políticas e regulamentações sobre avaliação centrada em testes estandartizados do desempenho do estudante e avaliação das instituições de ensino superior. As novas formas de organização acadêmica, com a criação da figura dos centros universitários, por exemplo, a flexibilização das exigências dos processos de criação dos institutos de educação superior, a naturalização do segmento não universitário nesse nível de ensino, os novos processos de regulação e gestão dos institutos públicos federais, institucionalização da gratificação do estímulo da docência, novos parâmetros de financiamento, congelamento de salários, precarização do trabalho, entre outras. Financiamento público do setor privado e recursos do BNDES. Então, nós temos aqui uma situação atual, né, de como está funcionando os nossos sistemas de educação superior. Então, nós temos problemas e nós temos vantagem em relação a 31. Então, nós temos uma luta diária em relação à ideia de autonomia. Recentemente, o governo federal mandou sancionar uma universidade do Rio Grande do Sul, porque ela não se posicionou em relação a estudantes que estavam criticando o governo. Né? E aí a universidade, em nome dessa autonomia, respondeu à altura ao governo, dizendo que ela não vai se manifestar, ela não vai proibir os alunos de terem concepções ideológicas, porque ali é um lugar de livre ideologia. Ok? Muito importante isso. Em 1980, nós tivemos, então, a
promulgação da nossa Constituição Federal, de 88, chamada de Constituição Cidadã. Em 1990, a expansão da rede de ensino superior. Por quê? Nós precisávamos formar mão de obra para um Brasil que estava crescendo agora num outro formato, não no formato mais de ditadura, mas em um formato democrático. Então, o currículo deveria ser reavaliado ali. Em 95, nós vamos ter as instituições regulamentadas pelo poder público. O poder público vai dizer, agora vai tomar conta disso, vai dizer, ó, cresceu demais, expandiu demais, agora nós vamos criar uma forma de organizar o processo de educação. Então, nosso processo de educação, de organização dele, ele é recente, porque um ano depois, em 96, é que nós vamos ter a LDB. A LDB é a lei que constitui a forma como a nossa educação vai agir. Então, até 96, a gente teve outras formatações da LDB, mas essa é a mais completa. E quando ela precisa ser reparada, aí vem alguns decretos, algumas portarias para isso, né? O que ela diz? Ó, gratuidade do ensino público a todos os níveis. O que nós não podemos esquecer? Níveis, nós temos dois, né? Dois níveis. O primeiro nível é da educação obrigatória, que você já tem que saber. Ela é chamada aqui de educação básica, e ela vai dos 4 aos 17 anos. Então, ela pega 15, 16, 17, que é o ensino médio, e pega 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ensino fundamental, 4 e 5, educação infantil. Ah, mas tem creche também, não tem 0 a 3 anos? Tem a creche sim, mas ela não é obrigatória, né? Obrigatório é toda criança a partir de 4 anos tem que estar matriculada. E o segundo nível é o nível superior. Então, o que está querendo dizer? A educação tem que ser gratuita. Ah, vai chegar um dia, então, que a escola brasileira não vai existir mais gratuita, todas as escolas serão particulares? Não, a tendência tem que ser o contrário. Tem que existir um dia que as escolas particulares não existam mais e que todo mundo, o filho do prefeito e o filho do gari, estudem no mesmo lugar e que esse lugar seja de excelência, gratuito, que possa fornecer condições de emancipação de quem está ali. É isso que tem que ser vislumbrado e não o contrário, né? Por que não pode ser o contrário? Porque no contrário nós vamos ter diferenciações no tratamento e no ensino dado. Pensa numa escola que cobra R$300 por mês e pensa numa escola que cobra R$15.000 por mês, em que o ensino é bilíngue, em que o lanche já está incluso, em que tem enfermeira e nutricionista lá dentro. A qualidade desses alunos vai ser refletida na competência de meritocracia quando ele estiver no desenvolvimento do trabalho. Ele vai ter muito mais acesso, porque vai estar alimentado, foi bem cuidado, né? Do que aquele que não estava nesse colégio. Então, a ideia é que essa qualidade seja, então, democraticamente expandida a todos, sem exceção, tá? A LDB também garante a gestão democrática, artigo 14 da LDB, indissociabilidade de pesquisa, extensão e autonomia universitária. Então, isso aqui está lá na LDB, tem uma aula aqui nas descrições, pode dar uma olhadinha, tá? Ela começa exatamente isso, né? Todo lugar, no artigo 1, todo lugar é um lugar de educação. Escola, família, rua, espaço virtual, espaço real, tudo pode ser educação, mas a LDB vai tratar da educação em ambiente escolar, beleza? Em 2001, Plano Nacional de Educação, o que ele pede? Expansão das políticas de educação no ensino superior. Então, um aumento de quantidade de pessoas estudando em graduação, isso faz parte do Plano Nacional de Educação. A quantidade de mestres e doutores tem que ser elevada também, né? A erradicação do analfabetismo, é um plano decenal que acaba agora em 2024, se eu não me engano, né? Porque em 2014 a Dilma sancionou, né? Em 2024 ele termina. Então, em 2022, ano que vem, nós já temos a preparação, né, o balanço do que foi feito para a gente já fazer o novo Plano Nacional de Educação, tá? Quais são os problemas que o Dourado encontrou aqui para nós? A ausência de mecanismos concretos de financiamento, resultados, dentre outros, dos vetos presidenciais, contribuíram para a consolidação de novos formatos de privatização desse nível de ensino. Qual nível de ensino que a gente está trabalhando? O nível superior. Qual que é o problema de privatizar? Quando ele é privatizado, olha o que vai acontecer. Não é gratuito.
Quando ele é privatizado, você paga, e aí você sabe que você tem uma sociedade segregada, que nem todo mundo tem condição de pagar, isso reflete que nem todo mundo vai fazer curso superior. Ah, mas todo mundo tem que fazer curso superior? Teoricamente teria que ser, né? Se você tivesse uma sociedade em que as pessoas estivessem bem alimentadas, que as pessoas não precisassem trabalhar na infância e que pudessem se dedicar ao ensino, à pesquisa, nós geraríamos grandes produções intelectivas, grandes contribuições para o mundo, grandes avanços, não precisaríamos importar mão de obra, inteligência, produtos. Ou você acha que nós somos campeões em exportação do agronegócio? Por quê? Porque nós não temos uma industrialização efetiva, uma universidade efetiva, nós não temos uma formação plena do sujeito, nós temos uma grande formação de uma mão de obra despreparada. O resultado disso é salários cada vez mais achatados, dificuldade de quebrar esses valores. Na própria família de vocês, façam uma reflexão. Quantos pais, pega aí seu tio, sua tia, seu avô e sua avó, seu cunhado e sua cunhada, pega aí quantos casais que não têm curso superior conseguem formar os seus filhos. A quebra desse paradigma é um tabu para a sociedade. E dê uma olhadinha naquelas famílias que conseguiram fazer isso. Os pais conseguiram com esforço ajudarem os filhos se formaram, e veja a qualidade, depois de 10, 15 anos, né, de força de trabalho desses filhos que agora têm curso superior. Eles são remunerados de uma forma melhor, eles conseguem ajudar outras pessoas da própria família. Quer dizer, então isso é bom para todo mundo. O que a sociedade brasileira politicamente não entendeu, e que o artigo aqui vem discutir, é justamente isso. Quando você desincentiva a educação, como o nosso atual governo faz, corta o Ministério da Cultura, dilapida os prédios públicos, não investe na formação de professores, corta os projetos de intercâmbio com os projetos internacionais, como a gente já teve aqui no país. Quando isso acontece, você fica dependente da tecnologia exterior. Gente, nós estamos em pleno o século XXI. Nós não temos uma empresa que fabrica celular, nós não temos uma empresa que fabrica carro, nós somos dependentes do petróleo, que vai acabar, é um insumo que acaba, né? Quer dizer, e é por isso que a gente é exportador de carne de laranja, soja, né? Por quê? Porque nós não temos a tecnologia implantada no nosso processo. Algumas escolas fazem isso, né? Algumas escolas particulares têm lá curso de programação, né? Tem o trabalho com inteligência emocional, ensino de robótica, mas isso fica, assim, restrito, né? Assim, aquelas unidades, não é um projeto nacional, e tem que ser nacional, certo? Esse artigo é muito bom para falar nessa questão de política. Essa é a Marilena Chauí, ela foi secretária do Estado de São Paulo, coloquei a foto do PT, ela foi do PT, ela é filósofa, vários livros escritos, como Convite à Filosofia, e ela tem um posicionamento muito lúcido a respeito disso tudo que a gente está discutindo aqui. Olha só, segundo ela, né, essa universidade não forma e não cria pensamento. Acabei de falar isso. Ela cria mão de obra especializada. Cara, vocês já viram isso? Faça a sua segunda graduação em 6 meses. Já viram propaganda disso? O que você vai aprender em 6 meses? Você vai aprender o mínimo do mínimo do mínimo, do resumo, do resumo, do resumo, para você ter uma habilitação que te qualifica para o trabalho, porque não dá para aprofundar nada em 6 meses. Essa mulher, para ser quem ela demorou 70 anos da vida dela. Ela teve que ler um caminhão de coisas, pesquisar um caminhão de coisas, né? Viver um caminhão de coisas para ser quem ela é. Em 6 meses, a mudança não é tão significativa assim, né? Então, ela está dizendo, nossa universidade não forma e não cria pensamento. Despoja a linguagem de sentido, densidade e mistério, destrói a curiosidade e a admiração que leva à descoberta do novo. Anula toda a pretensão de transformação histórica como ação consciente dos seres humanos em condições materiais determinadas. Muito bem. Eu mesmo já passei por isso, né? Eu cheguei para um professor e disse assim, nossa, a gente poderia pesquisar isso, fazer isso aqui, isso é muito interessante. E ele me escutando. Né? Eu todo empolgado, né? Nossa, a gente projeto de pesquisa, a gente faz essa linha de mestrado, pesquisa isso para a escola pública, deixa esse legado, e vamos fazer isso e tal. E ele disse, legal, eu vejo que você está muito empolgado, que bom, né? Se eu pudesse te orientar, seria bem legal, né? Mas o senhor não vai poder? Não, porque você vai desenvolver o trabalho da minha vida. Esse aí é o da sua vida.
Então, quando você vai desenvolver? Quando você tiver feito já o mestrado, doutorado, PhD, livre docência, aí você desenvolve esse projeto. Agora, caso contrário, se você quiser que eu te oriente, tem que ser o meu projeto, que é esse aqui. Ou seja, as grandes ideias, né, não que a minha seja uma brilhante ideia, mas as ideias que poderiam ser brilhantes, elas são destruídas pelo sistema. Para começar no próprio ingresso para o mestrado, se você já fez, você sabe disso, né? Tem lá uma lista de livros para você ler. Tente defender uma tese com algum livro que não esteja na documentação bibliográfica, na referência bibliográfica. Ninguém te orienta, né? Porque na relação de poder, os outros só sabem que são poderosos por meio da determinação, da conduta que eles impõem a nós. É isso que tem que ser discutido na esfera pública. Nós não temos a liberdade. A minha tese de mestrado eu queria defender com o título A Gourmetização da Leitura como obstáculo para a emancipação do aluno. E porque o conceito de gourmetização ele é novo e não é da área acadêmica, mandaram-me trocar o título. Né? Eu tive que colocar o título de As Novas Práticas de Leituras dos Alunos de Ensino Médio. Ficou esse o título. Por quê? Porque eu não posso sair do eixo, não há essa liberdade. Há a destruição da curiosidade, há a destruição, quer dizer, você tem que nivelar todo mundo no mesmo patamar, não pode ser aquele que sobra aqui dentro. Está muito errado na sociedade, não está? Muito errado. Muito bem. O campo de atuação do ensino superior. Cursos de graduação. O que o curso de graduação faz? Forma mão de obra. O que o curso de pós-graduação faz? Ele especializa, nós temos dois, né? Um stricto sensu e um lato sensu. O lato é o maior, né? Então, esse aqui seria a especialização. E quando eu digo maior, é aquele mais aberto, né? Mais aberto, ele é menos específico, tá? Opa, escrevi tudo errado aqui, deixa eu apagar. Especialização. Por exemplo, eu fiz minha especialização em ensino de literatura e crítica literária. Aqui nós temos o estricto sensu, que é o mestrado. O que eles fazem? Eles formam professores, eles melhoram o seu compreendimento, a sua compreensão naquela área, e eles formam professores. Para isso que serve o curso de pós-graduação no Brasil. E extensão, conecta a universidade com a necessidade social daquela região. Né? Então, eles são aqui... no curso de extensão, é como se as especificidades daquela região, daquela comunidade, fossem atendidas, né? Como se a função social daquela instituição ali inserida pudesse estar diretamente ligada aos principais indivíduos mais próximos daquela universidade. E aqui, ó, qual que é a importância da política? Vamos imaginar aqui o FIES, né? 1999. Eu fiz o FIES, na minha primeira graduação, eu fiz numa universidade particular, e eu fui na Caixa Econômica, né, fazer o financiamento, eu consegui aprovação de 80% do meu curso, e aí eu virei para a moça, eu estava sentada, ela me chamou, né, ela continuou fazendo umas anotações, e eu disse, eu queria, isso eu já tinha feito, né, toda a documentação estava tudo certo, eu queria que você colocasse as prestações do FIES em débito automático na minha conta. E a moça fez assim, e continuou escrevendo. Eu esperei mais um pouco, falei assim, eu preciso fazer o quê? Eu tenho que trazer alguma outra documentação? Ela, num desprezo, ela é uma funcionária pública, um desprezo enorme. E aí, eu fiquei me incomodando, falei assim, moça, eu disse alguma coisa errada? Eu estou incomodando de alguma forma? Ela, é lógico que tá. Eu falei, mas o que eu fiz? Moço, ninguém paga o FIES no Brasil. O senhor, além de pagar corretamente, quer colocar em débito automático? E eu fiquei pensando na fala dela, né? Assim, se a gente não paga, isso vira uma dívida ativa, depois futuramente você vai comprar uma casa, alguma coisa assim, você não consegue, né? Tá lá a dívida, os juros e tal, né? Eu fiquei pensando, né, que a política pública ela tem que ser uma conscientização tão grande, a ponto de não só o governo te auxiliar, né? Mas que também você tenha consciência de que você é parte integrante do processo. Você tem que pagar isso, né? Se você não puder fazer a pública e tem esse sistema passa por você, né? Que tipo de profissional você vai ser se você não honra aquele que te ajudou a ser quem você é, né? Acho que foi bem curioso isso aí, né?
Em 2000, nós tivemos, então, no curso superior, com o curso superior completo, 2% da população brasileira de negros tinha curso superior. Olha a diferença, branco tinha 9%. Agora, vamos falar o tanto que política pública é importante. Quem não gosta de discutir política, se você não gosta de discutir política, você vai ser refém das más políticas. Você tem que gostar para que as políticas sejam boas. Olha aqui na UERJ, ó, adotou política de cotas. A UNB, primeira federal a adotar a política de cotas. ProUni é implementado em 2005. Em 10 anos, de 4,94 milhões de matrículas, saltamos para 8 milhões. Isso é absolutamente importante para a sociedade. Ah, mas a pessoa está ganhando por cota, ela não está tendo mérito. Cara, se a sociedade fosse igual para todo mundo, não precisaria dessa diferenciação. É isso. Não existe democracia numa sociedade de privilégio. Mas eles estão tendo privilégios porque eles estão ganhando bolsas aqui, né? Lá, cotas e cotas e cotas. Isso não é privilégio, não, meu amigo. Eu não queria ganhar essa cota, não. Eu não queria depender do FIES, não. Eu queria ter formado, porque eu queria ter, desde cedo, aprendido a falar inglês. Meus pais eram analfabetos. Eu queria ser inserido no processo de leitura da norma culta para fazer a prova do Enem, para fazer uma redação com qualidade. Os meus pais nunca escreveram nada na minha frente. Quando minha mãe fazia uma lista de compras, para eu ir no varejão, no supermercado, ela escrevia extrato de tomate, extrato com S, ela escrevia açúcar com 2 S, sal com U. Ora, é lógico que quando você está inserido num sistema em que seus pais já falam a norma culta desde o nascimento, você não vai precisar aprender na escola. Você vai precisar só normatizar isso, aprimorar alguma coisa. Isso vai ser natural na hora de escrever uma redação. Agora, para aquele aluno que não tem isso, para aquele aluno que ele depende da escola para aprender o que é norma culta, ele já está em desvantagem. Então, isso aqui é uma reparação que vai ajudar essas pessoas que não tiveram na linha de partida, né, a mesma condição. Lá atrás o negócio é diferente. Tem alunos que tomaram todas as vacinas do posto de saúde. Tem alunos que tomaram as do posto de saúde e as particulares. Quem tem mais chance de ter Covid-19? Quem tem mais chance de viver mais e se aposentar? Quem tem mais chance de ter menos problemas de saúde, pulmonares, tuberculose, etc. Entendeu? Então, você já foi financiado enquanto aluno de classe A pelo próprio sistema que te coloca lá. Quando você diz não à cota, você está dizendo que você quer o mundo como o mundo está. Ok? Então, essa política, olha que diferença. De 2 aqui, passou para 9. De 9 aqui, passou para 22. Certo? E nós temos que aumentar isso aqui. É pouco. Nós precisamos de gente com especialização, com pensamento melhor. Aí você vai ter menos roubo na sociedade. Ah, então todo mundo que estudou é ladrão. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que nos índices analisados, a quantidade de pessoas que estão encarceradas, elas têm um grau de instrução mais baixo, porque elas não têm perspectiva. E na perspectiva de realizar os meus sonhos, por exemplo, eu que já consigo trabalhar, que tenho 2 cursos superiores, que tenho mestrado, né? Eu não roubo o seu tênis porque eu tenho condição de comprar. Eu não roubo comida porque eu tenho condição de comprar. E o que me deu essa condição? O estudo me proporcionou uma profissionalização em que eu consigo me autossustentar. E consigo entender que os grandes sonhos de comprar iate, navio e tal, eles são simplesmente sonhos, mas que não são para mim, e eu não sofro por isso, porque eu construo uma outra realidade de menos inserção, de ser menos vítima dessa inserção capitalista. Tá? É isso. Processo expansionista. Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, tem os anos, né? 94, 97, 2002. Isso aqui no total. E aqui, esse total dividido em 2 blocos, né? Ó, universidade pública e privada. Vamos pegar aqui na universidade pública, quantidade de matrícula em 1.000, né? 572 mil matrículas. E vamos pegar no mesmo ano, a privada. Então, nós tivemos, em 94, muito mais matrículas em escolas públicas, em universidades públicas. Certo? Vamos pegar agora, em 2002, nós tivemos 916 e aqui 1.235. Olha, deu um salto, né? Quem que aumentou mais? Foi a privada. Então, a universidade privada agora, com os polos à distância também, né? Com o estímulo do FIES, o ProUni, né? Elas tiveram um boom
né, enquanto a universidade pública ficou parada. Ah, mas não era para ter? Não, pode existir universidade particular, deve até existir, eu considero assim, mas nós não podemos deixar que a quantidade de alunos em escolas públicas seja diminuída. A gente tem que ter mais gente na pública, né? Muito bem. Os desafios atuais das políticas de gestão na educação superior. 2004, políticas efetuadas pelo governo federal, como SINAIS, o que é o SINAIS? Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, o CONAIS, Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior, olha as siglas, ENAD, Exame Nacional de Desempenho, CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, reúne Programa de Estruturação de Universidades Federais, UAB, Universidade Aberta Brasil, e ações afirmativas para a inclusão. Então, o que essas políticas têm de importância? Por exemplo, a primeira, Sistema Nacional de Avaliação. O que ela faz? Ela, por meio da avaliação, ela cria diagnósticos necessários para levantar estratégias e melhorar o ensino superior. O que o CONAIS faz? Ela está anexada aos sinais, né? Ele cria uma comissão, e essa comissão é que vai analisar esses dados para levantar essas políticas de excelência. O ENAD é importantíssimo. Tem muito aluno que fala assim, vamos boicotar o ENAD, né? Quando a gente sair da faculdade, vamos deixar em branco a prova. Cara, o ENAD é muito importante. Inclusive, há políticas, projetos de lei, tentando condicionar a nota do ENAD ao histórico do aluno e ao diploma, para que o aluno faça. Por que o aluno tem que fazer? Porque o ENAD mede não só o curso que você acabou de se graduar, mas mede a faculdade, a instituição que ela está, e mede a sua qualidade de estudante. Então, mede o estudante, mede a instituição e mede o curso. E é por meio desse relatório do ENAD que o governo vai ter condição de pressionar a sua escola. Se você não faz nada, né, ele não tem como pressionar, porque configura seu boicote. Né? Então, tem que fazer, e o governo vai estar de olho nisso. O que a CAPES faz? Treinamento, como está falando, coordenação e aperfeiçoamento de nível superior. Através de que dados? Dos dados de pesquisas levantados pelo INEP. Então, o INEP, ele trabalha na linha de pesquisas, essas pesquisas vão ser levadas à CAPES, e a CAPES vai criar possibilidade de melhorar a situação educacional do país. O Reúne, eu achei muito importante, né? A gente vai ter uma aula para isso. É um programa em que as universidades inseridas nele podem ter os currículos, né, os cronogramas comunicáveis. Por exemplo, você está fazendo um curso de letras e quer saber como acontece a leitura numa determinada área do cérebro. Veja, isso não é uma pesquisa da área de linguagem, é uma pesquisa da área de ciências biológicas, da área da medicina, do sistema neural. Aí você vai poder fazer uma disciplina em outra faculdade. Essa disciplina na área neural vai ser considerada válida para aquele semestre que você está cursando na sua universidade, sabe? Então, isso é muito importante, porque aí a gente quebra os muros da universidade. Você pode fazer a sua UFO, por exemplo, e 2 ou 3 semestres você fez na Federal da Paraíba, ainda mais agora à distância, né? Usar as tecnologias para isso. A quantidade de cultura, a quantidade de olhares diferentes sobre o objeto estudado vai dar ao estudante uma dimensão muito mais ampla do que aquela restrita em um único currículo, né? E a UAB, Universidade Aberta Brasil, é um estilo de levar para as comunidades que têm mais dificuldades de transporte, de distância, territoriais, né? E aquele que já é um sujeito trabalhador, vai levar a universidade à distância, com a mesma qualidade, né? E a pública também. As ações afirmativas, todas elas tendem a diminuir a distância entre aquele que nunca poderia estar no curso superior. São as cotas sociais, as cotas raciais, que vão inserir as pessoas nesse ambiente o qual elas estariam fadadas a nunca pisarem lá, né? Eu convido vocês a escutar uma música bem interessante chamada Cota Não é Esmola, de uma artista muito especial chamada Bia Ferreira. Admiro muito essa artista. Essa música é muito pertinente para a gente refletir sobre se a cota vale ou não vale a pena. Agora, é lógico que você deve estar pensando, eu também penso assim, né? Só a cota não vai resolver. A cota ela tem que ser o primeiro start
Para aquelas pessoas que estão ali, naquele momento, e querem fazer a faculdade, não tem condição. Mas nós temos que melhorar lá embaixo para que as próximas pessoas, nos próximos anos, não cheguem independentes da cota. É isso que tem que ser feito. A cota repara o sistema para um aluno que está ali agora, no momento. Mas para a criança que está sendo educada nesse momento, ela tem que crescer com uma qualidade, uma possibilidade de igualdade, né, nesse sistema que ainda existe, se é que ele vai existir por mais tempo, né? E depois de usado o sistema por via de auxílio governamental, o aluno tem que contribuir de alguma forma. Eu também sou a favor disso, né? Eu sou a favor, eu sou um pouquinho radical, né? Se a gente formou em escola pública federal, a gente tem que, de alguma forma, retribuir para a sociedade. Por exemplo, eu me formei como educador, eu deveria, após, você vai ter um prazo de 10 anos para trabalhar 1 ou 2 anos em projetos de auxílio educacional para as pessoas que não têm condição. Por exemplo, eu poderia trabalhar na escola de alfabetização de adultos, eu poderia trabalhar na escola carente daquela comunidade, né? Quer dizer, eu deveria, parte da minha carga horária, deveria sair já como empregado ali, né, do sistema, para poder trabalhar nas comunidades mais carentes da minha região, né? Seria uma forma de retribuir. Bom, tudo bem, não sei se eu estou ainda convincente, mas vamos para frente aqui. Polêmico, né, no mínimo. Lógica contraditória da educação, instituição de ensino e empresa. Ele traz também nas considerações finais essa discussão, né? Se a gente considerar a escola como uma empresa, a gente vai precisar de matrícula cada vez mais para dar mais lucro no final. E a gente vai precisar montar um material de excelência para provar para as pessoas que aquela escola é melhor. Existem instituições que têm 2 CNPJs, colocam lá, por exemplo, 1.000 alunos. Aqueles que são os melhores alunos são cadastrados no CNPJ X, os outros no Y. Quando sai o resultado do Enem, essa escola que tem 50 alunos, em relação àquela que tem 950, ela é bem melhor, é do mesmo dono, com o mesmo nome, o CNPJ é diferente, né? Quer dizer, isso é uma escola empresa. Uma escola que usa um sistema de ensino, apostila, tal, quer dizer, anula a subjetividade do professor. Você tem que cumprir datas, isso é uma escola empresa. Escola em que o professor tem que simplesmente dar a matéria que está ali e não pode falar nada, isso é uma escola empresa. Escola em que não há a formação pedagógica, a discussão democrática da gestão dela, isso é uma escola empresa, certo? Onde não há essa escola empresa? Na pública. Por isso que a pública ela precisa ser reconfigurada também. Não é que ela não tem problemas, né? Talvez ela tenha até mais problemas, mas ela tem uma coisa que a educação no particular não tem, né? Que é a formação para o trabalho e exercício da cidadania. A escola particular ela forma em maioria, né? Não todas, obviamente, ela forma para a excelência do saber. Ela não forma para a excelência do comportamento, o exercício da cidadania, o exercício da ética, a qualificação para o trabalho. Difícil numa escola particular o professor chegar e falar assim, ó, gente, hoje a gente não vai falar de vestibular, hoje vamos falar de trabalho, né? Não, você trabalhar nisso, você tem essa... Não, a gente fala, o vestibular é X, é dia tal, inscrição e tal, né? E aí a pergunta que eu fiz lá no começo, a democracia foi atingida em 86? A gente chegou numa possibilidade de lutar por ela, mas a democracia, moçada, ela é lutada, ela tem que ser lutada todos os dias. Se a gente cochilar, passa um trator sobre nós e voltamos no aparelhamento do Estado, né? Então, a democracia ela é diária. A discussão sobre as leis verticais são diárias. A discussão sobre todo mundo é obrigado a ouvir o hino nacional de manhã e fazer o nome do pai, isso aí tem que ser discutido, né? É muito melhor você explicar a importância de determinados saberes do que obrigar a pessoa a saber. Obrigou já não é democracia mais, né? Então é muito importante que a escola hoje seja o contrário do que a Marilena Chauí falou, que a escola seja estimuladora, seja instigadora do conhecimento, que a escola seja muito mais, que ela tenha muito mais respeito por aquele que está ali, que ela dê voz, que ela deixe o aluno trazer o seu conhecimento de casa, para que o professor tenha, a partir de saber, do saber de quem é esse aluno, possa levantar estratégias de como ensinar melhor, não é? E ele termina com essa frase, ó, a proposição e a materialização dessas políticas não se efetivam uniformemente. Ou seja, o Brasil
Se você aplicar essas políticas todas que nós falamos aqui, ele vai ter resultados diferentes em cada região, em cada comunidade. Por isso que é necessária a gestão democrática para ajustar aquilo que foi diferente, para que todos tenham um patamar. O diferente pode ser melhor ou pior, mas o importante é que se foi bom, é que leve essas coisas boas, que democratize isso também. Se foi ruim, o que fazemos para melhorar? Por que nós temos que fazer isso? Para a gente conseguir levar o Brasil como um todo, senão fica meio capenga. Por que você acha que São Paulo é a potência que é? E dentro do estado de São Paulo, nós temos microcidades, como Igarapava, Ituverava, por exemplo, né? Cidades que são muito pequenas. Por que o crescimento foi tão pouco ali? Né? Uma gestão pública desnivelada, que se reflete na educação. Bom, e é neste particular que reside a possibilidade de intervenção ativa da sociedade, no sentido de lutar por uma educação superior de qualidade, democrática para todos, tá vendo? Para todos. Então, mas escola pública não é para todos? É essa a questão. O nome público é para todos, mas todos têm condição de entrar? Não tem. É isso que a gente tem que fazer, para que todos tenham condição de entrar, e aquele que não entrar, que seja uma decisão dele. Ele que vai dizer, eu não vou entrar na escola porque eu vou optar por outra via de emancipação social. Eu vou pela via do trabalho, vou fazer outra coisa, vou para o campo da arte, tal, mas eu tenho a condição de entrar. Está aqui, ó, a minha aprovação, mas eu não quero fazer, tá? E na nossa realidade não é essa. Eu acho engraçado quando as pessoas falam assim, mas a gente está num sistema em que tem mobilidade social, basta a pessoa querer. Tenta ficar rico. Basta eu querer, pronto, eu quero ficar rico, pronto. Fiquei. Agora tenta se esforçar. Vai tentar. Você sabe o que é. Quando fala que tem mobilidade social, tem a possibilidade, mas não significa que isso vai virar realidade. Nem todo mundo vai virar Neymar, nem todo mundo vai virar Luísa do Magazine, nem todo mundo vai virar dono do McDonald's. Não tem espaço para todo mundo, assim, não, como os coachings falam. Então, existe uma via, que é uma via mais segura, para que as pessoas consigam compreender essa realidade, consigam se autoalimentarem, ser gestores de si mesma, com uma espécie de garantia de que as dificuldades serão ultrapassadas com um pouco mais de tranquilidade, né? Que é a via da escola, da educação, tá? Então, está aqui, a educação democrática para todos, pautada pela defesa de um ethos, de uma imagem político-acadêmica e social, que se contrapõe à fragmentação e hierarquização do campo. Então, a ideia de que a Universidade Federal Pública é para todos, se a gente fizer um pente fino, você vai ver que a história dela abarcou gente de nível superior. Tem uma aula de educação superior da Anastasia Oi da Pimenta, está aqui no link abaixo, dá uma olhadinha para você ver. O histórico que nós temos é outro, é o histórico de que a universidade pública não foi para todos. Houve uma inversão, né? O aluno rico estuda na escola particular e o pobre estuda na pública, até o ensino básico obrigatório, 17 anos. Depois, o ensino superior inverte, o pobre faz o FIES, né, e vai pagar a sua universidade, e o rico vai para a pública, sabe? Então, houve um cruzamento, né, que a gente tem que criar políticas para que isso seja reparado, tá? Bom, e contrapõe a fragmentação e hierarquização do campo e que se traduz na indissociabilidade do ensino. O que é o ensino? Aquilo que é ensinado dentro da sala de aula na universidade. De pesquisa, aquilo que os universitários percebem de problema na sociedade, transformam aquilo em dados, em artigos, pesquisas, TCC, e transformam aquilo na aplicabilidade, que é o curso de extensão. Ou seja, como eu, estudante, vou melhorar a minha sociedade a partir dessa pesquisa que eu fiz. Eu tive um ensino na sala de aula que me motivou a fazer essa pesquisa me motivou a criar essa situação para melhorar o que está aqui. Vou te dar um exemplo para a gente terminar. Eu estava num restaurante, não me lembro, eu peguei reportagem no meio do caminho, né? É uma médica, e eu não consegui achar, né? Eu deveria ter procurado mais, né? Ter ligado até lá em Uberlândia. Em Uberlândia tem uma médica, ela percebeu, olha que fantástico isso, ela percebeu que ela atendia a mesma criança várias vezes durante o ano. A criança estava com problema pulmonar, problema respiratório e tal, né? Ela ficava doente, voltava para o médico. Ficava doente, voltava para o médico. O que ela percebeu? Que a universidade pública, né, e o Estado estavam gastando dinheiro com a mesma pessoa várias vezes. E como poderia melhorar isso? Em vez dela pedir
uma equipe médica, ela pediu, olha, o intercâmbio, né, a visão sistêmica do problema. Essa médica, nossa, gente, que show, né? Ela pediu verba para contratar assistentes sociais. E ela instruiu, treinou essa equipe, falou assim, olha, eu quero que vocês vão à casa desses pacientes aqui que são recorrentes, façam um levantamento do histórico deles, de como eles vivem, dos hábitos e tal. Eles perceberam que os pacientes recorrentes eram gente de, assim, de uma classe social muito baixa, que não tinha, assim, às vezes, laje na casa, a geladeira estava sempre vazia, não tinha fruta, se alimentava mal, dormia pouco, tinha mofo na casa, parede de reboco, né? E ela, então, pediu para que esse pessoal fizessem cursos de capacitação para levar para essas comunidades, para as mães e pais desses meninos. Então, curso de pedreiro, curso de carpintaria, curso de cabeleireiro, curso para tirar sobrancelha, maquiagem, de nutrição, de como fazer pequenas coisas para vender ali, né? E ela notou que depois de um ano, os meninos não voltaram mais para o hospital. E no final do projeto, foram ver, já tinha comida, aquela parede que tinha mofo já estava pintada. Então foi uma. Porra, cara, isso é fazer medicina. Medicina não é você receitar para a pessoa comprar o remédio e acabar o sintoma. Medicina é você entender que aquela pessoa está assim porque existe uma causa que deve ser tirada daquela pessoa, a causa que deve ser tratada, e não o sintoma. Tá? Então, isso é educação de qualidade. Isso é intercâmbio das disciplinas, isso é visão sistêmica, isso é emancipar a pessoa, isso é melhorar a vida. E é isso que esse artigo quer, ok? Muito obrigado, até o próximo, espero que gostem, né? Comentem aí, né, o que vocês acharam. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.